Pessoal, a próxima doença, pessoal, toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita, né, causada por protozoário. Apresenta quadro clínico variado, né, desde infecção assintomática a manifestação sistêmica extremamente graves, né. Ela é uma doença, né, que geralmente ela é causada pela ingestão de carnes cruas ou mal passadas de hospedeiros intermediários que contêm os cistos do protozoário. Tá? O agente etiológico da doença é o Toxoplasma gondii e a sinonímia, né, o outro nome que existe é doença do gato. O reservatório, geralmente, definidos, né, do Toxoplasma gondii são os gatos e outros felinos. Os hospedeiros intermediários são os homens, né, outros mamíferos não felinos e as aves. Aqui é uma imagem do Toxoplasma gondii, tá vendo? Vocês olharem aqui como que é esse protozoário. E aqui é o ciclo, né, de vida desse protozoário. O primeiro ciclo ocorre o seguinte: o gato ele tem ossos nas fezes, ele se alimenta, por exemplo, de outros animais que estão contaminados, né, e os cistos ficam no tecido. Esses cistos das fezes também podem contaminar tanto outros animais mamíferos como porcos, carneiros, né, e alimentos também e objetos contaminados com a água. E aí os seres humanos, né, fazem ingestão e são contaminados. E também pela transfusão de sangue e transplantes e de forma congênita, né, a transmissão transplacentária da mãe para o filho. Aqui é o protozoário, né? Aqui é um cisto e aqui é o oocisto, que contamina tanto os animais quanto os alimentos. É esse aqui que é a forma que a gente vai encontrar nas fezes do gato. E lá no intestino dos seres humanos ou do gato é dessa forma aqui, tá bom? A toxoplasmose, ela não é contagiosa, tá? Na grande maioria dos casos, a doença ela é adquirida por via oral, tá? Ou seja, pela ingestão aí das carnes cruas, tá? Ingestão de ossos, né, proveniente do solo, da areia, de latas de lixo, contaminado com as fezes dos gatos infectados. Ingestão de carne crua mal cozida, né, infectados com cisto, especialmente carne de porco e carneiro. E a infecção transplacentária, que ocorre em 40% dos fetos, né, de mães que adquiriram a infecção durante a gravidez, tá bom? E o contágio também pode ocorrer também pela manipulação de alimentos ou utensílios de cozinha, facas, tábuas, né, por eles contaminados. O período de incubação é de 10 a 23 dias, né, quando a fonte, né, for a ingestão de carne, de 5 a 20 dias após ingestão de ossos, né, de fezes do gato. A toxoplasmose ela pode ser uma doença assintomática, né? Muitas pessoas podem ter e pode não apresentar sintoma nenhum, tá? No entanto, se o sistema de defesa da pessoa estiver embaixo, estiver debilitado, a infecção pelo toxoplasma pode espalhar pelo cérebro, coração, fígado, músculo, pulmões, olhos, ouvidos e etc. É os casos das pessoas que têm AIDS, né? Dos portadores de HIV, que são HIV positivo. Se um HIV positivo ele adquire a toxoplasmose, ele pode vir a óbito por conta dessa doença. E já pessoas que são sadias, né, que adquirem a toxoplasmose, pode ser um indivíduo assintomático. E os sintomas mais aparentes são dor de cabeça e garganta, manchas pelo corpo, confusão mental, convulsões, encefalite, aumento do fígado e do baço, moléstias pulmonares, né, pneumonite, miocardite, né, que são moléstias cardíacas, os linfonodos aumentados, né, os gânglios, né, espalhados pelo corpo, dificuldade para enxergar, né, que pode evoluir com cegueira, problemas na audição e lesões na retina, tá?
Pessoas também, a gente faz tratamento quimioterápico, né? A quimioterapia, ela pode provocar alterações no sistema imunológico, né? Que podem vir a deixar o organismo mais vulnerável às infecções, né? Pessoas que usam drogas também esteroidais, com ação inflamatórias, né? E drogas imunossupressoras, para evitar a rejeição de transplantes de órgãos, também são pessoas que podem desenvolver a fase mais, né, aguda da toxoplasmose. E na gravidez, quando a mulher não possui anticorpos contra a doença, né? Quando a sorologia da mulher é negativa, né? Porque nunca esteve em contato com o parasita ou quando está com o sistema imunológico todo deprimido, tá? A toxoplasmose, gente, ela pode ser uma doença assintomática, como eu já falei. Se o sistema imunológico estiver fortalecido, o parasita ele pode permanecer inativo em tecidos do corpo do portador por toda a vida, sem que ele sequer saiba que foi infectado um dia. Algumas pessoas, poucas pessoas, porém, podem apresentar sinais discretos da infecção, né, semelhantes a um quadro viral comum, a virose, como dor no corpo, dor de cabeça, febre, cansaço, gânglios inflamados. Mas esses casos, desses sintomas que eu falei, é quando o sistema de defesa está debilitado. Então, a infecção ela se espalha, né, e pode apresentar todos esses sintomas. Pessoal, o diagnóstico leva em conta, né, tanto a avaliação clínica, tá? E o resultado de exames laboratoriais. Então, meio que você passa, né, por um histórico de como ocorre, né, se você já teve contato com o animal, se você tem gato em casa, esse tipo de coisa. E também o resultado de exames laboratoriais, tá? A fim de determinar se a pessoa possui anticorpos contra o parasita da toxoplasmose no sangue e, portanto, é importante o que se vai investigar. Se a pessoa é portadora de moléstias, de alguma doença, se ela, né, é portadora, por exemplo, do vírus do HIV, se a pessoa ela faz o tratamento quimioterápico, né, ou faz uso de medicamentos que pode comprometer o sistema imune, né, os hábitos alimentares, especialmente se está acostumada a comer carne crua ou carne mal passada, vegetais que a pessoa não sabe explicar de onde vem, né, quem produz, como são higienizados, se entrou em contato em áreas onde vivem alguns felinos domésticos ou silvestres, tá? Nesses casos, a tomografia computadorizada e a ressonância magnética ajudam a avaliar em que medida a doença pode ter afetado o cérebro, por exemplo. Em raríssimos casos, pode ser necessário realizar a biópsia, né, de uma pequena amostra do tecido do cérebro para identificar a existência de cistos nesse órgão. E no caso da toxoplasmose congênita, gente? A toxoplasmose congênita é uma forma potencialmente grave da doença, tá? Resultado da transmissão do parasita da mãe com infecção primária ou imunodeprimida para o feto através, né, da placenta durante a gravidez. O que acontece? No primeiro trimestre, o risco da transmissão vertical é menor, mas a probabilidade de aborto é maior e os danos ao organismo da criança são mais graves, né? À medida que a gravidez evolui, o risco de transmissão materno-fetal aumenta, mas as lesões na criança costumam ser menos agressivas, tá? A maioria dos recém-nascidos infectados durante a gestação são assintomáticos, né? Sem diagnóstico e tratamento adequado, muitos desenvolverão sequelas graves da infecção que pode causar complicações cerebrais, neurológicas, visuais, né? A criança pode nascer cega, auditivas, a criança pode, né, ter surdez, renais, hepática e retardo mental. No entanto, né, o risco de passar a infecção para o feto desaparece quando a mãe ela apresenta sorologia positiva contra o Toxoplasma Gold, porque desenvolveu anticorpos contra ele. Isso significa que ela já foi infectada pelo protozoário, né, que permanece adormecido no tecido muscular e nervoso, mas é controlado pelo sistema imune. Portanto, não oferece risco de passar a infecção para o feto, que foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha sido infectada, né,
pelo parasita, pelo protozoário. Foi o que aconteceu comigo. Eu já tinha tido contato, né, com a toxoplasmose. Nós tínhamos um gato, quando na minha república antes, eu tinha um gato. E aí eu não sabia, eu já tinha tido contato com o parasita, né, com esse protozoário. Quando eu fiquei grávida, quando eu fiquei gestante e quando eu fui fazer o exame, né, esse exame de toxoplasmose que todo gestante tem que fazer, aí ele deu que eu já tinha tido contato, a minha sorologia era positiva para o Toxoplasma gondii, então não tinha problema nenhum para o meu bebê. Porque o que acontece? O perigoso é quando a mãe, ela contrai o Toxoplasma gondii, ela é infectada durante a gestação. Se ela já teve contato antes e era portador assintomático, então, quando ela ficar gestante, não vai oferecer risco, né, para o feto. O tratamento específico, ele nem sempre é indicado nos casos em que o hospedeiro é imunodeprimido, né, exceto infecção inicial durante a gestação ou na vigência do comprometimento, né, de outros órgãos, como é o caso da retina, né, e do coração. Recomenda-se o tratamento em gestantes, né, recém-nascidos e pacientes imunodeprimidos. Aqui é o esquema terapêutico, nos 3 períodos de tratamento, o paciente utiliza pirimetamina, né, sulfadiazina, ácido folínico. Para adultos e para crianças, a dose é menor, tá vendo? E o período de tratamento para adultos é de 4 a 6 semanas e de criança 4 semanas. As gestantes, elas devem utilizar, né, espiramicina, 750 mil miligramas via oral a cada 8 horas ou clindamicina via oral na dose de 600 miligramas a cada 6 horas. Na forma ocular, ou seja, quando atinge a retina, para reduzir a necrose, né, e a inflamação e minimizar a cicatriz, né, no olho, utiliza-se 40 miligramas por dia de prednisona por 1 semana e 20 miligramas dia por outras 7 semanas. Fica contraindicado, né, o uso de pirimetamina no primeiro trimestre da gravidez, pois ela é teratogênica, ou seja, ela causa problemas, né, de desenvolvimento no feto. E de sulfadiazina no terceiro trimestre pelo risco de desenvolver kernicterus, que nada mais é que icterícia. A profilaxia, né, as formas de controle, quem está interessado, né, em evitar o contágio pelo Toxoplasma gondii deve seguir essas recomendações, né? Não ingerir carne crua ou mal passada, nem vegetais in natura, né, se não estiver a certeza de que foram higienizados convenientemente. Se for retirar a casca, é fundamental lavar o alimento primeiro. Lavar as mãos com água e sabão, né, qualquer sabão ou detergente, depois, né, de ter lidado com carne crua ou mal cozida e vegetais crus. Caprichar na higiene, né, dos utensílios de cozinha, das facas, tábuas, colheres, nos corredores, né, que são utilizados, né, para o preparo dos alimentos. Evitar o contato com as fezes dos gatos, tá bom? Ou de outros felinos. Usar luva quando for mexer no jardim ou vasos com terra. Não permitir que as crianças brinquem em tanques de areia, né, que permanecem ao ar livre em áreas de recreação, porque eles podem abrigar resíduos de fezes de animais infectados, tá? Acostumar o gato a comer somente ração, tá? Porque quando o gato está bem alimentado, provavelmente ele sairá menos para caçar, porque você sabe que o gato, pelo instinto dele, quando ele sai para caçar, tá? Roedores ou outros pássaros que possam estar infectados pelo Toxoplasma gondii. E se por acaso você der carne, né, para o seu gato, não dê carne crua, dê carne cozida, tá bom? Não descuidar do acompanhamento pré-natal, né, durante a gravidez e o parto, né? O ideal é que o casal procure um médico assim que decidir ter um filho, justamente porque a toxoplasmose, ela é uma enfermidade muito grave durante a gestação. Conviver com gatos não aumenta necessariamente o risco de infecção, né, que é baixo.
vacinar o animal e manter ele, né, sob cuidados de veterinário, trocar as caixas de areia que ele utiliza diariamente, o lugar que ele costuma deitar, tá? As caminhas manter sempre bem lavadas. São medidas importantes para evitar a infecção pelo Toxoplasma Gold, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre a giardíase, tá? É uma doença também causada pela ingestão de água, né, e de alimentos contaminados pelo protozoário e tem como principal sintoma, gente, a diarreia, tá? A sinonímia, você também pode, algumas pessoas conhecem por enterite ou giardia. O agente etiológico dessa doença, a Giardia lamblia, tá? Que é um protozoário flagelado que existe sob a forma de cisto e trofozoito. E o cisto é a forma infectante encontrada no ambiente. Essa infecção, ela atinge principalmente a porção superior do intestino delgado, tá? A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. A infecção sintomática, ela pode apresentar-se de forma aguda, né, como eu já falei, com diarreia, acompanhada de dor abdominal, né, que é uma enterite aguda, ou de natureza crônica, caracterizada por fezes amolecidas, com aspecto gorduroso, fadiga, anorexia, flatulência e distensão abdominal. A anorexia associada com má absorção pode ocasionar perda de peso e anemia. E no caso da giardíase, não há invasão intestinal, tá bom? O reservatório é o homem, né, e alguns animais domésticos ou selvagens, como cães, gatos e castores. Aqui é o trofozoito, é a forma em que fica dentro do nosso intestino, e aqui é o cisto, que é a forma infectante, que é o que você encontra, por exemplo, em fezes contaminadas, em água, alimentos. Aqui é o ciclo de vida, tá? A contaminação do hospedeiro ocorre pela ingestão, tá, de alimentos, água ou fômites contaminados com cistos viáveis do parasita, aqui o cisto, né, ingerido. O desencistamento é iniciado no estômago, né, quando ele entra em contato com o meio ácido, ele eclode, tá? E termina no duodeno e no jejum hídrico. Aí, depois vem a colonização do intestino delgado pelas formas trofosóides, que são essas aqui, tá? E depois ocorre o encistamento do parasita, principalmente na região do cérebro. E o quinto aqui é a eliminação do parasita por meio externo, juntamente com as fezes. Aí você pode contaminar a água, o mesmo esquema da ameba, tá? Água contaminada, com cistos, a pessoa ingere, lava os alimentos. O modo de transmissão pode ser fecal oral, tá bom? Ou seja, vai no banheiro, não lava as mãos, manipula alimentos. Direta, né, pela contaminação das mãos e consequente ingestão de cistos existentes em dejetos da pessoa infectada. Ou indireta, né, por meio da ingestão de água ou alimento contaminado. Ou pelo contato sexual com uma pessoa infectada. Da mesma forma, sexo anal, sexo oral, a pessoa é contaminada. A maioria das infecções, né, ocorre em crianças e é assintomática, mas mesmo sem sintomas, o paciente elimina cistos que podem infectar outras pessoas. Quando a infecção é sintomática, o paciente costuma apresentar cólicas abdominais, flatulência, distensão abdominal, náuseas, eliminação de fezes gordurosas e fétidas, perda de peso e diarreia. O diagnóstico da giardíase, ele é feito por meio de exames laboratoriais, tá? De fezes, né? Para detectar se existem proteínas liberadas ou cistos também liberados pela Giardia lamblia. O tratamento é feito com esses medicamentos, né? Com secnidazol, tinidazol e metronidazol. Geralmente em adulto é dose única, né? E em crianças também, dose única após a refeição. A profilaxia nada mais é que a lavagem, né, dessas frutas e alimentos contaminados,
filtração da água potável, né? Saneamento básico, e lavar sempre as mãos após o uso do banheiro. E educação sanitária, né? Em particular, o desenvolvimento de hábitos de higiene, pessoal. Porque essa doença, por exemplo, a principal via, né, de transmissão é fecal-oral. Ou seja, a pessoa vai ao banheiro, está infectada e não lava as mãos, tá? Então, a melhor opção é lavar as mãos após o uso do banheiro, filtrar água potável e a lavagem dos alimentos, tá bom? A próxima aqui é a tricomoníase, tá? O responsável pela tricomoníase é o protozoário flagelato, chamado Trichomonas vaginalis, tá? Mas nós temos também 4 espécies encontradas no homem. Tem mais a Trichomonas tenax, Trichomonas hominis, Trichomitus fecalis, tá bom? A tricomoníase é um protozoário flagelado, né, que constitui uma doença venérea, né, cosmopolita, né, incidente em proporções elevadas em mulheres adultas. Muitos portadores são assintomáticos, né, mas na mulher a infecção pode causar corrimento abundante, né, e o parasita ele tem como habitat a vagina, bem como a uretra e a próstata do homem, tá? O tricomonas, ele não possui a forma cística, então é apenas aquela trofosóica, né? Aquela forma trofosóica. E é transmitido durante o ato sexual e através de fômites, já que o protozoário ele pode sobreviver durante horas em uma gota de secreção vaginal ou na água. O trofosóito, ele se alimenta de açúcares, tá? Em anaerobiose, ou seja, produz ácidos que irritam a mucosa vaginal, tá? Os sintomas aparecem entre 3 e 9 dias após o contato com o parasita, tá? Aqui é o trofosóito, tá vendo? De Trichomonas vaginalis. Ele só tem apenas essa forma. Vocês viram que as outras possuem o cisto. O tricomonas não. Só possui aquela forma que parece um triângulo e é flagelado. Aqui é o ciclo biológico, tá? Da tricomoníase. Então, geralmente o contato é de acordo com a relação sexual, tá? Então, o homem passa para a mulher passa para o homem. A transmissão ela ocorre pela relação sexual, né? Mesmo quando há contatos íntimos com a secreção de alguém que está contaminado. O homem pode transmitir para a parceira e a parceira para o homem, né? E na maioria dos casos, a tricomoníase ela incomoda mais a mulher. Nas mulheres, os sintomas incluem o corrimento vaginal branco, né, cinzento, amarelo ou verde com odor desagradável, pequenos sangramentos vaginais, vermelhidão genital e urgência urinária, coceira vaginal e sensação de queimação e dor ao urinar. Nos homens, observa-se geralmente sintomas menores, corrimento com cheiro desagradável, urgência urinária, coceira e sensação de queimação ao urinar e durante a ejaculação. O diagnóstico da tricomoníase ele deve ser feito por um ginecologista ou urologista, né, através do exame físico e que deve ser complementado com exames laboratoriais, que vão permitir a identificação do protozoário. Para isso, durante esse exame, né, o médico ele colhe amostras, né, como amostras do corrimento, por exemplo, que são depois analisadas em laboratório. O tratamento da tricomoníase tem como objetivo a destruição desse parasita e a normalização do ambiente da vagina, né, de forma a evitar recidivos, ou seja, novas infecções. Uma vez que a Trichomonas vaginalis afeta não apenas a vagina, mas também outras mucosas urogenitais,
O tratamento tópico, né, local, ou seja, pomada ou creme, pode não ser eficaz, sendo também preferencialmente o tratamento oral, ou seja, o uso de comprimidos. Aqui são alguns medicamentos, tem os comprimidos e tem a pomada que eu coloquei aqui. O tratamento pode ser feito, né, com derivados de imidazol, ou seja, o metronidazol, o tinidazol, o secnidazol. Não sei se vocês perceberam, mas a maioria desses protozoários são controlados com esses medicamentos em forma única, né, de comprimidos. Aí tem o secnidazol, eu coloquei as fotos aqui. Durante o tratamento, o casal deve evitar relações sexuais até que o homem e a mulher estejam tratados, ou seja, até terminarem a terapêutica e estarem totalmente sem sintomas. Eu coloquei aqui mais, tem tanto a pomada também quanto os comprimidos. E a prevenção seria o quê? A higiene íntima, né? Para prevenir que ocorram novas infecções. E no caso da tricomonias, os produtos de higiene íntima, eles devem ter um pH mais ácido, de forma a combater a alcalinização, né, que se verifica nessa infecção. E também devem ser evitados comportamentos sexuais de risco, né, como a promiscuidade sexual, ou seja, a quantidade de parceiros. Quando a mulher ou o homem tem vários parceiros, então é maior a quantidade, né, dessas doenças, dessas infecções sexualmente transmissíveis que os dois podem estar, né, sendo infectados. E relações sexuais sem a utilização de preservativo. O preservativo, né, é o único método anticoncepcional que ele também é um método de barreira que, além de evitar a gravidez, também pode é o melhor método para evitar as infecções sexualmente transmissíveis.